Ô, Mauro, eu estou com fonte viva aqui. Quer que eu faça alguma leitura? Abre uma lição, então, Flavinha. Escolhe uma aí para gente. Hoje é dia 14, vou procurar 14 aqui. Indagação oportuna. Só um minuto, que ainda não está na hora. Ah, tá, ok, perdão. Só para deixar aí já selecionado, tá bom? Tá bom. Uhum. Boa noite a todos. Olá, Pedrão, boa noite. Tia Diamantina, boa noite. Íria, Vera, Valdemir, Angélica, Ulisses, Boa noite. Adriana, Cristina Martins, Flávia, Maria Boa Aparecida. noite a todos. Regina, Isabel chegando aí, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro. Isabel está bem, viu, gente? Ó, tá ótima. Eu ontem estava trabalhando, aí o Marcinho Isabel vai lá, porque a galera fala, que houve? Não, eu moro na Califórnia. Aqui chuva só cria tráfico. Se vocês escutarem moto, aí sim. Falta a Gláucia também, né? Ver se ela consegue entrar hoje. Tudo bem a todos? Boa tarde. Qual o número hoje que nós vamos prosseguir? Hoje, nós estamos no item 8, Aliança da Ciência e da Religião. Capítulo 14, né? É? Capítulo 1. Capítulo 1. A Íria já está no 14. Íria, como é que você foi parar no 14? Não, estou fazendo confusão aqui. Estou fazendo confusão. É 8, é 8? Item 8. Que eu estava lendo. Capítulo 1. Ok, estamos no nosso horário. Flavinha já escolheu a nossa lição. Pode ler para a gente, Flavinha? Sim. Indagação oportuna. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem, nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem nos novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Obrigado, Flávia. Alguém gostaria de comentar? Eu lembrei, Mauro, daquela passagem que só um dos que Jesus curou volta para agradecer. Não sei por que me veio na cabeça quando eu estava lendo isso aqui, essa passagem. Que só um volta para agradecer. Os 10 leprosos, né? É. Está falando aqui da nossa inconstância, né? Uma hora a gente acredita, outra hora não. A gente, na verdade,
da fé duvidosa que muitos de nós ainda tem, né? É uma fé, mas ela não é aquela fé com segurança. Então, e como é que nós vamos formar essa segurança em nossa fé? A nossa fé, ela é o quê, gente? Uma fé raciocinada, né? Então, se é uma fé raciocinada, ela tem que estar baseada em conhecimento, para que a gente desenvolva o raciocínio e, através dele, as nossas convicções, que nos levará à robustez da nossa fé. Então, nós, espíritas, né, temos que, efetivamente, não tem por onde correr, temos que buscar essa sustentação da nossa fé no conhecimento doutrinário, não tem outro caminho. Por meio desse conhecimento, nós vamos entender que precisamos melhorar. E aí vamos colocar uma massa, um concreto extremamente rígido em nossa fé, que vai ser o quê? A vivência desse conhecimento na aplicação do nosso próprio desenvolvimento moral. Aí nós teremos a fé que Jesus nos diz, né? Que será capaz de remover a montanha daqui para lá, a montanha das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, né? Das nossas lutas interiores. Então, nós precisamos... Por que nós vacilamos? Porque nós duvidamos dessa fé. E por que duvidamos? Porque não temos essa certeza em nós. Estávamos aí no estudo anterior, né? Mauro, você sem querer fechou o seu microfone. Estávamos estudando, né, no grupo de trabalhadores da nossa casa, do SEAC, estávamos estudando lá o Diálogo com as Sombras. E vira e mexe a gente pega essa obra aí, já deve ser a terceira vez que a gente estuda essa obra junto com os trabalhadores, né? Sempre entra gente nova e a gente sempre acaba pegando essa obra para estudar. E estávamos falando exatamente sobre a necessidade da robustez do conhecimento para o diálogo com os irmãos espirituais, principalmente aqueles mais endurecidos. Porque eles virão com suas argumentações no intuito de nos demover das nossas iniciativas no bem. E como nós não estamos ali para um debate acalorado, o que nós temos é que ter posição firme diante dessas nossas certezas. Agora, precisamos tê-las, né? Então, isso é muito importante. Então, não só na nossa vida comum, como nas nossas atividades espirituais e dentro da vivência espírita, nós precisamos ter como ponto de partida a solidez dessa nossa fé, dessa nossa crença, dessas nossas certezas, porque é elas que nos ajudarão a ter essas posições bem firmadas e as argumentações necessárias para a sua sustentação. Obrigado, Flavinha, pela sua página. Aqui a Flavinha botou, né? Deixa eu ler aqui. Eu não li a pergunta da questão, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando credes? Quando Credes. Credes? Mas aqui está diferente. Né? É por isso o título da oportuna. Sim. Então, independentemente, como já nos orienta o Livro dos Médiuns, né? Antes de nós acreditarmos nas mensagens que nos chegam, que nós possamos ter conhecimento se essas mensagens vêm dos representantes de Deus, né? Isso é muito importante. Não que os nossos irmãos sofredores não possam trazer comunicações, não só podem, como devem, precisam. Mas nós precisamos ter o cuidado, o critério, né, para fazermos os devidos filtros daquilo que nos chega através dessas comunicações. Diga, Bel. Eu só queria complementar que tem até uma frase que
tia Alda, que você também conhece, ela repete, eu não sei de quem que ela tira, que é para criticar, você tem que saber, e para saber, você tem que estudar. E a gente pode mudar até o criticar para discernir, né? Para a gente discernir qualquer coisa, se ela é boa ou não, a gente tem que saber. E para saber, a gente tem que estudar. Porque, às vezes, ainda mais hoje em dia, aqui em palestra, a gente vê tanta palestra no YouTube, gente, é tanta coisa que vem para a gente, e a gente, às vezes, fica repetindo e sem nunca ter olhado na fonte, né? Ou então, por exemplo, eu acho que a melhor coisa que a gente estava fazendo é aqui, é ter uma boa base, né, das obras básicas, porque essas obras básicas é que vai dar base para a gente discernir qualquer outro conhecimento à parte que virá. Então, realmente, a fé raciocinada é isso. Ele quer, não é aquele, ainda mais é a frase do SEAC, né? Amai-vos, instruí-vos. Que é claro, você tem que saber, porque senão você é um puppeteer, um marionete. Você é um marionete. Isso mesmo. Vamos, então, fazer a nossa prece, iniciar o nosso estudo de hoje. Íria, você gostaria de fazer a nossa prece hoje, Íria? Posso fazer. Por favor. Vamos pedir ao nosso Pai do céu que Ele nos oriente, abra os nossos ouvidos para que possamos compreender melhor a sua palavra, de uma maneira que ela entre dentro de nossas almas e possa fazer morada aqui, dentro de nossas almas. Para isso, queremos agradecer mais essa oportunidade que nós estamos tendo de fazer o estudo, de buscar maior compreensão para que nós possamos mudar um pouco as nossas vidas e fazer da palavra o nosso motivo de vida. E vamos agradecer essa oportunidade, agradecer pela vida que algum de nós poderia hoje não estar aqui, poderíamos ter morrido de manhã, por exemplo, mas a vontade de Deus foi maior e nós estamos aqui reunidos novamente. E isso é um grande motivo de agradecimento e de alegria. Por isso, Pai, pedimos que abra os nossos ouvidos para a compreensão do Teu Evangelho, da Tua Palavra, e que possamos melhorar todos os dias mais, como pessoa, como ser humano, buscando dentro da simplicidade e da caridade o motivo para a nossa vida. E assim damos início ao estudo de hoje. Que assim seja. Obrigado, Íria. Bom, a nossa irmã Angélica, né, hoje solicitou para fazer a leitura. Então, Angélica, vamos lá? Hoje a palavra está contigo. Oi, Mauro, era a leitura inicial, mas se você quiser eu posso fazer essa daí. Eu posso fazer. Então tá bom. Que é a minha irmã que estava fazendo, né? A Verinha estava fazendo. Se ela passar a palavra, posso fazer. Palavra concedida. Palavra Maravilha. concedida. Então, tá bom. Então, vamos lá. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio, é de Deus. Não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava ver entre estas duas ordens de ideias
prende-se a um defeito de observação e há muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Ok. Verinha, Angélica, só um minuto. A ciência e a religião, elas, por muito tempo, elas foram, se degladiaram, né? Porque tentaram fazer exatamente isso que está dito aí, ou seja, impor uma verdade única, exclusivista, quando, na verdade, elas estão caminhando para se complementarem, serem sustentadas por argumentos inequívocos. Tanto é verdade que a doutrina espírita ela iniciou todo o seu processo por bases científicas. Ela se comprovou por experimentos científicos, da onde surgiram, então, a sua também sustentação filosófica. Então, quando os espíritos começaram a se comunicar e Kardec, então, se interessou a estudar, não foi por nenhuma mensagem dogmática, né? Não foi por nenhum posicionamento religioso, de forma alguma. Foram apenas por fatos novos que surgiram e que estavam sem explicação. E Kardec, então, mergulhou nesses fatos novos para, então, através do método científico, descobrir o que havia, o que ocorria até então. Porque os fenômenos espíritas ou espirituais sempre ocorreram. Sempre, desde quando o homem é homem, desde quando nós começamos o nosso processo encarnatório e reencarnatório, a relação dos espíritos para conosco sempre existiram. O que a gente vem fazendo ao longo dos tempos é entender melhor essa relação. E foi, então, que Kardec teve por missão estabelecer. Todo o seu advento de pesquisa e a sua argumentação científica norteou o trabalho, dando a ele, então, à doutrina, esse novo conhecimento, o formato de doutrina. Ok? Então, daí o motivo pelo qual a doutrina espírita ela vem perpassando pelo tempo sem alteração, porque ela foi baseada na verdade, na observação e no teste científico, no método científico para as suas comprovações. Por isso que, se nós estudarmos, por exemplo, o Livro dos Médiuns, né, que é a parte prática da relação dos espíritos para conosco, e adotarmos o método que lá está, nós vamos alcançar os resultados que lá estão. Por quê? Porque foram observações, foram testadas e comprovadas pelo método científico. E o método científico, quem é daqui da área de ciência sabe, que ele só se comprova se ele é capaz de ser repetido. Então, como é que eu comprovo um método, uma teoria científica? Repetindo. Então, se ela se repete, eu consolido uma teoria. Então, foi o que Kardec fez. Então, se nós lá tivermos a questão do presente, o médium, tivermos a comunhão de objetivos, né? Uma ambiência favorável, propósito comum, nós, muito provavelmente, teremos comunicação dos espíritos para conosco. É o método científico. Quem não vai falhar? Só vai falhar se um dos elementos não estiverem na composição. Então, se eu não tiver, por exemplo, nenhum médium psicofônico, nenhum médium psicográfico, nenhum médium, né, nenhuma pessoa que tenha nenhum tipo de mediunidade, dificilmente teremos a manifestação espiritual naquele grupo. Por quê? Porque faltam ferramentas. Não que o método esteja errado. Mas, se algum elemento, se alguma ferramenta dessa estiver presente, os espíritos, então, poderão se comunicar e dar suas instruções. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos adiante.
Os tempos são chegados em que os ensinos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensino deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Ok. Quer comentar, Valdemir? Abre o áudio aí, por favor. Tem que abrir meu áudio, né? Senão ninguém escuta. Eu fico falando sozinho aqui na sala. Isso é para não interromper a Bel. Assim eu fico fechado aqui, não interrompo a Bel. Mas é interessante que são chegados os tempos e, de novo, a unidade da doutrina espírita está muito presente em todas as obras de Kardec. Então, em cada obra, dentro dos 5 livros básicos, mais obras póstumas, mais o que é o Espiritismo, e mais a Revista Espírita, enfim, todas vão se complementando. E lá no capítulo 18 da Gênese, ele esclarece esses tempos que são chegados aqui. Então, é importante entender. Kardec foi muito inteligente, está aí o bom senso reencarnado, né? De fazer exatamente o contrário de que as religiões vinham fazendo até então. Havia um divórcio entre as religiões existentes à época e a ciência. Eram 2 antagonistas que brigavam. Sendo que Kardec diz, tanto a lei da matéria quanto a lei do espírito são leis de Deus, que precisam se complementar, como você lembrou anteriormente aí. Então, elas têm que marchar juntas. Elas têm que caminhar juntas. E aí, enquanto a Angélica estava lendo, me lembrei de uma frase atribuída ao Einstein, de que a ciência sem a religião é cega, ou manca, né? E a religião sem a ciência também não está completa. Então, um dos maiores cientistas que nós conhecemos, inclusive do nosso século, né? Acho que todos nós aqui vivemos no século XX, um dos maiores cientistas nos convoca, nos conclama a essa união da ciência com a religião. E, com certeza, ele não era espírita, até porque era judeu, né? Então não era espírita. Talvez não fosse nem religioso, um cientista não fosse nem religioso, mas entendemos aqui a inteligência de Kardec. Primeiro, colocar esse capítulo 1, abrir o Evangelho com isso. Entendamos aqui que Kardec não colocou, por acaso, capítulo 1, não vim destruir a lei. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ele colocou isso tudo numa ordem, numa sequência lógica. Então, por isso ele abre o Evangelho com eu não vim destruir a lei. Porque a lei, tanto da matéria quanto do espírito, é lei divina. Nós já falamos aqui anteriormente isso. E o que Jesus contrariou foram algumas leis de Moisés, leis civis, mas as leis de Deus ele não contrariou, com toda certeza. Fala, Pedro. Eu não sei se eu estou errado, ou não sei, né, vamos dizer assim, mas o Dr. Paulo César Frutuoso é um médico, cirurgião, oncologista, né? E ele fala sempre na questão do perispírito, que deveria a medicina já trata a questão da cura, atingindo o perispírito e não o corpo, né? Já estudando o perispírito, só que com outro nome, coloca o perispírito com outro nome, que eu não me lembro aqui qual é o nome que ele falou, né? Agora eu não me lembro. Mas isso é uma demonstração, né? Que eu acho que é uma demonstração da ciência, já verificando que existe com relação à vida espiritual. Não seria assim? Olha, Pedro,
Eu já vi o doutor Frutuoso falar algumas vezes sobre isso, né? Mas numa perspectiva de futuro, né? Uma perspectiva em que nós ainda não alcançamos, mas que estamos já percebendo a existência dessa estrutura e o cuidado que podemos ter com essa estrutura que é o nosso corpo espiritual, o perispírito. Eu estudei um pouquinho de homeopatia, né? Fiz uma especialização em homeopatia lá pela Universidade de Viçosa. E lá nós estávamos estudando as dinamizações, né? E se tem uma crença, e aí é uma crença, né, dentro dos homeopáticos, né, que a determinada dinamização da homeopatia, você não atua mais no corpo físico. Você atua no seu campo energético, com o corpo energético, né? Estamos falando de quê? Estamos falando dessa estrutura mais sutil, né? E que, sim, vamos caminhar para isso. Eu creio também que vai chegar o dia em que nós teremos a medicina espiritual. A medicina biológica nós já conhecemos. Agora nós vamos caminhar para a medicina espiritual, medicina astral, né? Que, uma vez já não havendo dúvidas da existência desses corpos sutis, também surgirão meios para que a gente possa atuar diretamente sobre eles, né? Mas eu acho que a gente está um pouco distante ainda disso. Mas o doutor Frutuoso ele fala bastante nessa perspectiva. Perfeito. Mas Mauro, só fala, lembrando Bel. que Oi. Ademir, você vai falar? Bel, agora sou eu, Bel. Diga, Valdemir. Só lembrando, algumas universidades ao redor do mundo hoje já estudam a espiritualidade junto com a medicina. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia é uma que recomenda, né, que os doentes cardíacos, de uma maneira geral, os cardiopatas, tenham também esse aspecto do espiritual, a espiritualidade privilegiada no tratamento. Estamos engatinhando, lembrando o Pedro, estamos engatinhando, estamos nos primeiros passos, mas, como nós somos eternos, então não tenhamos pressa em que isso apareça. Vai aparecendo devagarzinho para ser consolidado. Então, aos poucos vai aparecendo. Mas hoje já existem alguns trabalhos, quem quiser pesquisar isso, até no Google você vai encontrar trabalhos espirituais e científicos de medicina espiritual, você vai encontrar muita coisa hoje já de trabalhos com cientistas. Não é a ciência ainda não aceitou, mas alguns cientistas já aceitam essa parte espiritual e já estudam essa parte espiritual. Não só da psiquiatria, mas especialmente da cardiologia também tem feito isso. E hoje, por acaso, eu estava conversando com uma pessoa que ela foi participar de uma cirurgia espiritual. E o médium, né, incorporado, disse para ela: aqui nós não abrimos a barriga, um bisturi, mas tem um tumor nesse ponto aqui da barriga do seu filho. E marcou meu ponto. Leva ele para o hospital, manda abrir para tirar o tumor, porque o tumor está aqui. E quando ela chegou no hospital, foi falar com o médico achou graça, né? Como é que você sabe disso? Você não fez raio-x, você não tem exames, você não sabe nada disso. Como é que aconteceu? Eu não vou fazer isso. E ela insistiu, faz, não faz, até que ele fez. E o tumor estava exatamente no ponto onde o espírito havia indicado para ela. Então, esse trabalho já está sendo somado, né? Unido a parte espiritual com a parte física, que está dando excelentes resultados, pelo que eu conheço aí, pelo que eu tenho acompanhado. A Joás está fazendo, inclusive, um comentário aí. Agora sim, Bel. Aff, Maria. Eu lembrei, desculpa eu estar falando, eu também falo demais, Deus me perdoe, mas é porque eu tinha feito esse estudo no Consolador uma vez e eu estava procurando aqui, e quando o Valdemir falou daquela frase do Einstein, né, de que a
a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Ele tem uma frase também que é assim, ó, a matéria não explica a matéria e o universo não explica a si mesmo. E que quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus, pois cada descoberta nova da ciência é uma porta nova pela qual encontro mais uma vez Deus, o autor dela, mesmo porque, sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Então, tipo assim, e é interessante como a gente estava vendo, né, que naquela época Moisés não podia falar, não podia vir em Moisés tudo aquilo. Aí a gente viu que em Jesus ele também não podia ter explicado tudo, por isso que ele falou por parábolas, porque tudo teve que ter o progresso também da ciência. E a ciência, o grande progresso e as invenções e tudo foi intuído pela espiritualidade. Então, está tudo ligado. Então, assim, é claro que tem que vir mano a mano, né? Porque para a gente entender certas coisas que os espíritos querem nos explicar, a gente tem que ter uma base científica, senão a gente não tem nem como perceber as coisas, né? Tem uma parte da Gênese também no capítulo 1. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E o espiritismo sem a ciência falta apoio e comprovação. Verdade. Obrigado, Bel. Respondendo aí ao Pedrão, né? Eu, Isabel, Márcio, né, que está aqui na sala, tia Diamantina, nós convivemos com uma pessoa, foi o irmão Walter, né, Walter Faria, em que ele, eu já falei aqui para alguns, ele era um médico curador, né? E muitas coisas ele fez que até hoje não tem explicação, né? Então, por exemplo, pessoas que tinham lá que fazer a cirurgia no pulmão, e ele ia tratando lá, né? Homeopatia, passe, era o tratamento dele lá. Receituário mediúnico e reunião pública no passe. Até que ele chegou para a pessoa e disse, agora você vai lá no médico, você pode ir lá no médico agora fazer teu exame. Aí chegou lá, a pessoa foi fazer um raio-x, e o médico perguntou, vem cá, você fez a cirurgia onde? Não fiz cirurgia não, senhor. Ah, fez. Não fez, não fez. Tira a camisa. Aí tirou a camisa, as costas limpinhas, né? Aí ele, mas como é que pode? Tem aqui, ó, no raio-x, está aqui a cicatriz cirúrgica. Ou seja, fez, né? Fez o tratamento aonde? Onde que estava esse tratamento, né? Estava lá. Foi feito lá no corpo espiritual, né? Então, a gente vê que os recursos já se fazem presentes. Só que não há ainda esta proximidade entre a ciência materialista, né, e a ciência espiritual. Mas ela vai chegar. Meu caso mesmo, eu criança, meus pés rachavam, né? Pé sangrava, não conseguia andar. E eu frequentava o Núcleo Espírita Pedro e Paulo desde o berçário. Minha mãe, gestante, já frequentava a casa. Eu nasci e fui para o berçário do NEP. E fui tratado pelo irmão Walter, não podia ser de outra coisa, né? E os médicos que examinaram disseram assim, olha, o problema dele é no baço, tem que operar e tirar o baço. O irmão Walter falou assim, olha, não vai tirar nada, deixa o baço aí, vamos tratar. Eu estou com o baço até hoje, né? Nunca mais tive nada. E assim foram trocentas pessoas que nós conhecemos lá, né? Hérnia de disco era igual beber água. Quantas pessoas chegavam lá carregadas, cadeira de roda, com muleta. O tumor no vidro. Tumor no vidro, exatamente. Né? Quantas pessoas com câncer na garganta tossiram o câncer? Então, assim, foram coisas que nós assistimos, ninguém nos contou, né? Nós fomos provas oculares do que nós estamos falando aqui. Pessoas com câncer de mama entrava no túnel de passe por um lado com câncer, saía do outro lado sem o câncer. Diz, agora vai lá fazer o exame. E ele falava aí, vai lá fazer o exame. Ia lá fazer o exame, comprovava, não tem nada. Então, são coisas, né, Pedrão, que
o doutor Frutuoso lá está falando, mas que já existe. O recurso já existe, mas precisa, como todas as revelações, né, precisa do tempo certo. E eu acho que nós estamos nos aproximando disso. A própria Flavinha colocou aqui, a Georgia colocou, né? Na UF, né, já tem um núcleo de estudos em saúde, medicina e espiritualidade. Então, já existem pesquisas. Por exemplo, a nossa irmã Isabel, lá de Belo Horizonte, a médium Isabel, né? Não é nossa média Isabel, não, a outra média Isabel, ela tem uma equipe de médicos que acompanham os casos que ela trata. Tem um caso lá de um rapaz que tem o joelho completamente, a estrutura do joelho completamente destroçada. Não tem mais cartilagem, não tem mais nada. Fala assim, cara, essa pessoa não podia andar. Essa pessoa tinha que estar urrando de dor 24 horas por dia, e a pessoa anda, sobe escada, sente nada. Então, veja como os recursos, né, já existem, estão sendo utilizados, mas precisa ainda um pouco de aproximação da ciência humana com a ciência espiritual. Diga, Kátia, abre teu áudio. A gente, assim, isso vai acontecendo aos poucos, né? E essa geração, a geração, por exemplo, do Dr. Frutuoso, até o próprio Dr. Frutuoso, ele já abriu, já tirou o véu, né? Mas muitos médicos da geração do Dr. Frutuoso, até mais ou menos a idade de 40 anos, são muito materialistas ainda, porque as próprias universidades impregnam demais as pessoas que não têm estrutura bem formada, no sentido de saber distinguir os ensinamentos das informações dadas na universidade da construção do próprio ego. Então, assim, os médicos do Dr. Frutuoso, até mais velhos, esses mais velhos, até o Dr. Frutuoso, e até mais ou menos uns 45 anos por aí, essa geração vai passar. E é necessário que essa geração passe vendo todos esses casos que às vezes acontecem no consultório, nos hospitais, para que eles possam tomar o primeiro susto. Alguns até despertam a curiosidade, vão procurar, mas essa geração que é muito materialista, não sabe explicar, ou não acredita, ou não quer acreditar porque ele criou toda uma estrutura egocêntrica, mas essa geração vai passar. E a próxima, agora a gente tem visto, eu levo minha mãe para muitos médicos, a gente tem visto muitos médicos de 20, 25 anos no máximo, que já têm outra cabeça, já têm outra estrutura, já não são tão materialistas assim. Então, conforme as gerações vão se aprimorando e vai chegando novos espíritos mais aprimorados, até para poder fazer com que este mundo progrida, essas ideias vão automaticamente se tornarem normais mais tarde. Talvez a minha geração não veja, mas as outras gerações mais novas vão acabar tendo esses benefícios, até porque a espiritualidade vai trazer novos equipamentos, novas descobertas, novos instrumentos para fazer com que a ciência da saúde se torne cada vez melhor. Perfeito, Kátia. Obrigado, hein? Podemos seguir, gente? Vamos adiante. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente.
Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem resistir-lhe em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada, durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. As consequências desta revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Bem claro aí esse comentário, né? Então, aquilo que nós debatemos aqui está sucinto, resumido nesse parágrafo, né? Bem interessante. Alguém quer comentar ou trazer alguma reflexão? Podemos seguir. Oi, Ira. Posso falar, Mauro? Claro. Eu queria só pegar um gancho nesse parágrafo que diz que os tempos são chegados, né? E a gente tem ouvido falar bastante disso, que os tempos são chegados. E quando ele fala aqui que os tempos são chegados, e, enfim, dos ensinamentos do Cristo receber um complemento, me fez lembrar o tempo que eu iniciei a faculdade, que eu comecei a fazer filosofia no ano de 1990. E eu sempre, na época que a nossa família fui criada dentro de uma família muito católica, sem nenhuma crítica ao catolicismo, porque não vem ao caso. Mas, enfim, assim, a gente acreditava muito nesse conto de fadas, entre aspas, que os padres contavam para a gente desde quando a gente era pequenininho, que tinha que batizar, crismar, aquela coisa toda, e que Deus... Quando a gente começou a crescer, eu sempre me questionei muito isso, me questionava muito, mas será que existe? Eu lembro, assim, que uma vez a minha mãe chegou a dizer assim, que Deus enxerga a gente sempre, o tempo todo Deus está vendo a gente. E aí eu ficava pensando, mas hoje está tudo nublado, então hoje Deus não está enxergando a gente, porque para mim parecia que ele estava muito distante. E o que eu estou querendo contar com essa história toda, falar que eu estou contando, que esse misto entre ciência, filosofia e religiosidade, que quando eu conheci a doutrina espírita, me deu de imediato uma outra força, uma outra medida para a vida, porque isso trouxe para mim assim, poxa, como assim se encaixasse naquilo que eu sempre pensei, sabe? Que não podia ser essa historinha tão bonitinha, assim, tão organizadinha, que parecia que era para criança infantil que contava. Eu pensava, não, mas que quando a gente crescer, a gente ia mudar de ideia, que não podia ser assim tão encaixadinha essas historinhas. E nessa coisa, esse tempo são chegados, isso está assim mais do que claro para mim que está muito chegado os tempos. E quando a gente ouve falar na transição planetária, isso para mim tem assim todo um sentido, que realmente ciência, religiosidade e a filosofia não podem viver separados. E isso que eu quero dizer, que isso que foi que me conquistou demais quando eu conheci a doutrina espírita, foi isso que me fez ficar na doutrina espírita, entende? Foi isso, só queria falar isso. Obrigado, Ira. Pode falar, Valdemir. Pegando esse último parágrafo que a Angélica leu, mas nisto, como em tudo, aos que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se quiserem
supor ver. Então, é o que a Kátia estava falando aí, né, das gerações. E a gente vê esse complemento, ou pelo menos a explicação disso, especialmente nesse último livro do Divaldo, né, No Rumo do Mundo de Regeneração, quando esses espíritos estão sendo, vou botar aspas em todas as palavras aqui, por favor, né? Estão esmagados, estão sendo arrastados. Ou você entra, né, no mundo de regeneração, ou você sai do planeta. É aquela frase do poeta, né? Você pode impedir uma rosa de nascer, mas não pode impedir a primavera de chegar. Então, esse progresso vai chegar, queiramos nós ou não. E é importante que tenhamos esse conhecimento que nós estamos fazendo aqui, estudando, para nos habilitarmos a entender melhor esse processo, e aí sim, começando no início da sua fala lá, ainda da página, fortalecer a nossa fé, alicerçar com aquele cimento, com aquele concreto, a nossa fé a partir desses conhecimentos. E aí, a sugestão, ampliar o máximo possível o nosso conhecimento em termos de doutrina espírita. As obras de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, trazem um complemento muito interessante. Não vou dizer um complemento, vai ser um suplemento, né? Muito interessante nessas palavras aqui, nesse texto de Kardec, nessa aliança da ciência com a religião. Diga, Kátia. Está me ouvindo? Sim. Ah, tá. Não, essa moça que falou, eu não sei o nome dela, mas ela estava falando Íria. do São Chegados. Íria. Iria. A Íria, desculpa, gente. Ela estava falando do que são chegados novos tempos. Daí, então, isso não serve só para os tempos de transição planetária, né? Todo dia é o dia de chegar dos novos tempos. Porque quando você se vê no espelho, ou então se imagina de frente a ele, e, de repente, você pretende tirar a roupa velha, que não serve mais em você, das suas ideias, dos seus pensamentos, dos seus ranços, das suas mágoas, todo dia é dia dos novos tempos, que eles são chegados. É o tempo da mudança, é o dia da mudança. Aquilo que você quiser chegar e modificar, é chegar dos novos tempos. Aquele dia que você quiser melhorar, são chegados novos tempos. Então, a gente está pensando no futuro para a transição planetária, mas os novos tempos, estão chegados novos tempos no presente, para que a gente faça do dia a dia. Se a gente não se regenerar, aí a gente vai ser esmagado também. Obrigado, Kátia. Vamos seguir? Vamos. Agora nós vamos entrar nas Instruções dos Espíritos, a Era Nova. Item 9. Deus é o único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que Deus se serviu para fazer sua revelação, por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos, a fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Continua? Pode seguir. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque, postos em prática, em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como o frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade, no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos, que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens,
quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. Segue, Mauro. Lembrando aí, Mauri, queridos amigos, a proporcionalidade dos conhecimentos que vão nos chegando à medida que nós vamos tendo capacidade de compreendê-los. Lembro de Paulo escrevendo, se não me engano, aos Hebreus, dizendo: com leite os alimentei, porque ainda não podeis digerir um alimento sólido. Então, é aquele conhecimento bem primário, bem básico. E é isso que Moisés trouxe para a gente. Uma coisa bem básica, porque não dava para falar de espiritualidade, não dava para falar de mediunidade, de moralidade. Um povo semi-selvagem, um povo praticamente bárbaro, analfabeto, sem nenhuma instrução. Precisava dominar esse povo com alguma materialidade. Como ainda hoje, de certo modo, em alguns povos, em algumas situações, ainda precisamos. E nós mesmos aqui ainda precisamos, muitas vezes, de materializar o espírito. Eu só acredito se eu ver. Então, se tem uma sessão de materialização, se tem fenômeno mediúnico, isso nos interessa, nos chama muita atenção. Ao passo que o que deveria nos chamar a atenção seriam as transformações, as consequências morais desses conhecimentos, e não o fato em si, o ato em si da mediunidade. Então, é interessante essa fala não de Kardec, né? Porque quem traz essa mensagem aqui é uma outra não coincidência. É um espírito israelita que traz essa mensagem. Então, é muito interessante a fala dele, né? As coisas vêm na época prevista, na época certa, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Por isso que ainda não temos hoje uma medicina espiritual, porque ainda não temos moralidade para fazer isso. Porque se eu dominar a ciência espiritual, digamos assim, a medicina espiritual, seria capaz de eu querer enriquecer, de eu ganhar muito dinheiro, de eu fazer cirurgia sem um médico. Então, eu iria, a população, a sociedade, as pessoas, de uma maneira geral, iriam acabar tentando levar vantagem pessoal nisso. Ainda não temos, de uma maneira geral, moralidade para esse tipo de informação que vai nos chegar oportunamente. Pode seguir, Angélica. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso à qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho,
Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Um espírito israelita, Muriuzi, 1861. Perfeita essa conclusão, né, nas instruções dos espíritos, fazendo aí esse fechamento do item como um todo, né? Dando aí as fronteiras entre as revelações, o que cada uma delas veio trazer de contributo para o momento presente, né? E aquilo que o Valdinho estava falando, né, de nós ainda não termos essa envergadura moral para podermos emplacar as ações espirituais mais diretamente, principalmente a ciência espiritual, a gente vê nos dias de hoje já acontecendo, né? Então, você vê aí o reiki. O que é o reiki, gente? O reiki é um passe, não é um passe? O reiki é o passe. Mas aí as pessoas se apropriam como sendo um conhecimento, uma tecnicidade, né? E se acha na condição de poder cobrar por isso. E aí temos o reiki. Agora surge oh, meu Deus. Fugiu o nome. Vou lembrar daqui a pouco. Esqueci completamente, mas vou lembrar. Que é uma outra técnica também, né, em que as pessoas se reúnem... Apometria? Apometria, obrigado, Bel. Apometria, em que as pessoas se reúnem, médiums se reúnem, para tratamentos espirituais visando o benefício da saúde daquela criatura, né? Então, hoje já existem aí vários cursos de apometria, livros de apometria, né, dizendo-se não associado ao espiritismo, não associado à religião, como sendo uma técnica, né, de terapia espiritual. E aí nós vamos caminhando, né? Então, aquilo que o Valdemir falou, como a gente ainda não tem essa envergadura moral, a gente acaba dizendo, não, isso aqui não tem nada a ver com religião, então, deixa eu aprender isso aqui, né, que eu vou fazer disso uma profissão. E aí, infelizmente, a gente vai acabar ferindo, dai de graça o que de graça recebeste, né? Mas faz parte do processo. Acho que, dessa maneira, pelo menos, as coisas serão mais, de uma maneira não muito agradável, mas será mais popularizada, em que os holofotes acabarão se virando para isso, para essa atividade, e ela irá se moralizar, né, ou entrar dentro do seu aspecto moral pelo uso mesmo das coisas, né? Creio eu, isso é opinião minha. Diga, Gláucia, depois a Flavinha. Está sem áudio, Gláucia. Você está sem som. Apesar de ter desbloqueado, mas seu som não está chegando aqui para a gente. Tá melhor agora? Tá falando, não? Uhum. Tá me ouvindo? Tá? Tá me ouvindo, tá. Beleza. Deixa eu só aumentar aqui, peraí. Eu nasci numa família espírita, né? Então, sou espírita desde criança, desde nascimento. E frequentei escolinha, toda aquele coisa, mocidade, centro, fiz os cursos, tudo. E me surgiu uma oportunidade de fazer um curso de Reiki. E eu achei muito interessante. Eu fiz todos os cursos, inclusive cheguei a fazer o de mestre. Mas, assim, eu faço parte de um grupo que também faz Reiki à distância, e eu não cobro, eu acho assim um absurdo também cobrar, mas o curso todo, ele a mentalidade de cobrança, assim. A mesma coisa é da apometria, ela também é uma coisa que é cobrada, e já fiz uso para tratamento do meu filho de apometria, e já fiz todas essas coisas, assim, para quem não tem, assim, acesso, não tem, é um recurso, infelizmente é cobrado, toda essa coisa, mas é um recurso, eu vejo como um recurso. E através do Reiki, a minha sensibilidade de cura, ela é ampliada. Então, assim, para mim, a sensação, a visão das coisas, quando eu estou fazendo Reiki, eu tenho algumas visões
que quando eu estava na casa espírita eu não tinha, não sei se foi o desenvolvimento que veio depois, ou se foi a abertura, ou se eu me abri mais, ou se foi porque tive, sei lá, não sei explicar a diferença de uma coisa para outra. Assim, eu tinha intuições, mas com o reiki eu tive mais. Assim, só para falar que às vezes a gente tem uns outros recursos que a gente aprende técnicas, né? Porque o passe também tem a técnica dele, mas para mim foi interessante, foi importante. E aqui nos Estados Unidos, às vezes você falar do reiki, que é a cura pelas mãos, a pessoa aceita mais de você falar. E quando alguém falar, está com algum problema, fala assim, você se importa de eu, às vezes até falo, fazer prece, entendeu, para você? Aí eu ponho as mãos e faço o processo do reiki. Assim, é só para falar sobre isso, que foi um outro, como é que eu vou falar? Um outro recurso que para mim adicionou. Não estou julgando nada, não, tá bom? Obrigado, Gláucia. Diga, Flávia. Obrigada. Abre o áudio, Flávia. Eu escutei outro dia numa palestra, mas eu pensei a mesma coisa que o Mauro pensou, agora com o que a Gláucia falou, eu fiquei na dúvida. A pessoa usou a expressão que o reiki é um passe turbinado. Falei, gente, passe turbinado, né? O que é um passe turbinado? Para mim, reiki também é um passe. Eu não consigo assim ver muita diferença, assim, nunca pesquisei muito, mas assim, a partir do momento que você se sente na condição de fazer uma prece para uma pessoa, de pôr as mãos e passar uma energia boa e tudo mais, isso é um passe que até uma mãe faz num filho, né? Então, essa expressão eu achei muito, assim, exagerada, entre aspas, passe turbinado. É. Eu não sei se a Glaucia poderia, O pessoal outra inventa hora, muita falar disso, coisa, porque né? o nosso horário já está estourando. Posso falar um pouquinho, o Mauro, você se importa? Não, pode falar. O reiki, quando você faz, você mentaliza alguns símbolos, que ele vem dessa cultura de símbolo. Mas também, se você pensar pelo conhecimento espírita que a gente tem, ele é só uma forma das pessoas que aprenderam isso, sei lá, ter mais fé ou alguma coisa assim, ou associar. E também ele fala que o reiki é uma energia inteligente, que o reiki é energia de Jesus, que é a mesma energia que Jesus curou, como se fosse energia universal, né? Mas, na verdade, gente, é tudo teoria, é tudo coisa que as pessoas vão taxando o nome. E nada mais é do que realmente o que a gente faz no centro espírita. Talvez seja um recurso que as pessoas tenham de taxar nome, taxar para acreditarem. Então, se isso é uma forma, eu acho que é válida, porque o que importa mesmo é a fé, não importa o nome que a gente dá, qual é o título. Eu acredito sim, né? Posso estar errado. Eu fiz o curso de reiki também. Eu estava em Brasília e lá foi dado esse curso, eu fui lá para conhecer, né? Porque eu acho assim, para que a gente possa tecer alguma opinião sobre alguma coisa, a gente tem que conhecer. Senão, a gente está dando pitaco aí em coisas que a gente desconhece. Então, fui lá para conhecer. Fiz lá o reiki também. E questionei a mestra. Porque eu questionei, olha só, o que é o reiki? O que é um passe? Ela realmente é um passe. E a questão do símbolo, que potencializa, aí nós que conhecemos a doutrina espírita não podemos abraçar determinadas fantasias, né? Não existe símbolo, né, que vá potencializar sua capacidade fluídica. Não existe. Ok? Senão a gente vai cair no mundo da fantasia. Então, não existe. O que existe é, uma vez a pessoa fez o curso lá do reiki, ela se acha, né, em condições de canalizar essa energia e ela se coloca mentalmente numa posição diferente. A mesma coisa que aconteceria se nós fôssemos treinados no passe dentro da casa espírita. Mesma coisa. Vamos aprender a canalizar o pensamento, vamos aprender a elevar o pensamento, vamos aprender a conjugar a nossa energia com a energia espiritual, e isso sim vai turbinar o passe. Quando combina
A ação espiritual junto com o médium, você aí está turbinando o passe. Porque eles podem, sim, potencializar a sua capacidade fluídica. Eu não sei se eu já coloquei aqui, mas na semana que vem eu vou trazer a foto Kirlian do fluido. E vocês vão ver o fluido potencializado no momento do passe. Então, isso não tem a ver com técnica A, B ou C. A técnica A, B ou C alguém desenvolveu. Nós estamos falando do ensino universal e não de técnicas particularizadas, né? Então, o Reiki tem isso. Outra coisa que eu questionei da mestra do Reiki. A pessoa pode estar como quiser, pode estar chateada, pode estar doente, pode estar com raiva, mas no momento que ela se posiciona no Reiki, aquela é apenas um canal da energia cósmica e vai trazer o benefício que a pessoa precisa. Eu discordei redondamente dela. Falei, peraí, não pode ser assim. Nós participamos disso. Nós damos a nossa parcela de fluido. E se meu fluido está desorganizado, está desarmonizado, eu vou transferir isso para a pessoa. Isso não tem cabimento que você está me dizendo. E aí a gente teve lá alguns pontos divergentes, né? Por conta desse conhecimento que a doutrina espírita nos deu. Então, eu não vou trocar um conhecimento universal por uma opinião particular. Eu entendo, eu respeito, eu entendi a técnica, o método, mas guardei lá minhas devidas ressalvas, né? A apometria cai na mesma coisa, né? A apometria também surgiu disso, né? De uma determinada pessoa, que eu não lembro o nome agora, quem foi que criou o método da apometria, né? Eu já até li sobre isso, mas esqueci o nome dele, e ele começou a escrever sobre isso. Ele teorizou uma técnica que ele deu o nome de apometria, e isso vem se disseminando aí, né? Então, de novo, né? As pessoas têm o livre-arbítrio, né? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, as pessoas têm o livre-arbítrio de estarem aí, né, trazendo essas técnicas. Porém, aonde surgiu o Reiki? Numa cultura completamente distante desta visão espiritualista ou espiritual que nós temos. Então, para lá, poderia... E outra, o Reiki, quando surgiu para ser gratuito. O Usui, que foi o fundador da técnica, ele queria curar as pessoas gratuitamente. Só que ele não teve essa mesma resposta das pessoas. As pessoas não confiavam na técnica porque era gratuita. E no momento, então, que ele deixou de usar aquilo gratuitamente e começou a cobrar, as pessoas deram mais atenção à técnica. Então, a gente tem que conhecer um pouco da história da técnica, e aí a gente entende por que isso migra para cá agora, onde nós temos, na relação das questões espirituais, uma visão e acaba sendo desviada ou distorcida por outras, né, outras visões que chegam e que tinham outros propósitos quando foram criadas, né? Mas é dessa maneira que a gente precisa estar atento, porque já existem casas espíritas querendo adotar essas técnicas para dentro da sua vivência. Isso está completamente equivocado, errado. Então, nós temos que estar atentos para não permitir que isso ocorra, né? Ok, então vamos parar aqui. Angélica, você queria falar alguma coisa? É porque eu também fiz o curso de Reiki, Mauro, mas eu não dei prosseguimento justamente por isso aí que você disse. Eu fiz, mas eu não fiz aqui em Brasília, eu fiz em Uberlândia. E me chamou muita atenção, porque eu fiz o nível 1, né, que eu queria fazer para poder aperfeiçoar em trabalhos voluntários. Eu pensava assim, eu frequento certos lugares que lá eu posso aplicar a técnica, né? Mas aí eu vi que estava muito voltado para o comércio. Além desses símbolos que me chamaram muita atenção, né, de você ter que mentalizar símbolos, e o que a mestra disse é assim, até as tabelas de preço. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, olha,
tem alguma coisa, né, que não bate bem aqui. Mas é uma terapia, então nós vamos chamar de terapia. E aí eu fiz o curso, mas eu pensei assim ao mesmo tempo, ora, isso é um passe. Então, se eu colocar a minha energia e o amor nas minhas mãos, eu acho que a qualquer momento eu posso te transmitir um passe, não é? Assim como existem técnicas para passe, tem hora que eu questiono bastante isso. Se eu tenho que dar o passe de uma maneira ou de outra, ora, se eu cheguei ali, você está necessitado, e eu sinto que eu estou equilibrada, eu acho que eu posso colocar as mãos em você, ou aproximar e te transmitir aquela energia boa, não é isso? Porque, às vezes, eu me questiono muito também com as técnicas do passe. É que você tem que passar a mão assim, fazer assim, não é? Eu não sei, eu ainda sou mais assim da minha mente, sabe? Eu tendo a minha mente limpa, eu tendo amor no meu coração e vontade de transmitir isso para você, eu acho que é o suficiente. Agora, no Reiki também, outra coisa que me chamou a atenção é que você não precisava fazer assim, um tipo de um equilíbrio, né? Você poderia estar ali de qualquer maneira. E eu acho que também não é. Você tem que ter um equilíbrio para você tratar alguém. E aquele que chega, ele não pode chegar de qualquer maneira também. Ele tem que estar ali propenso a receber, né? Exatamente. Então, eu achei assim muito... Aí eu parei no nível 1, sabe? E tenho amigas que fazem, que continuam como terapeutas e que ganham dinheiro, mas é uma maneira Isso é também, de né? cada um, né? O que eu penso é o seguinte, gente, conhecimento nunca é demais. Conhecer é importante, né? Sim, as técnicas existem para melhorar o que nós fazemos. Então, o passe ele tem sua técnica, né? E em tudo. Até a prece não tem? A prece não tem? Ou a gente faz a prece de qualquer jeito? Também não, né? Então, existem seus pré-requisitos, né? Isso é natural e é importante, salutar que a gente os conheça. Agora, a aplicação do conhecimento que é outra história. Então, eu conheci, ok, entendi isso daqui, agora como é que eu vou aplicar? Aí entram outras questões que o Valdemir falou bem, as nossas questões morais, éticas, né? Que vão nortear as nossas ações na sociedade. Ok? Bom, muito bem. Então, me lembrem, gente, na semana que vem, de eu mostrar para vocês essas fotos, Kirlian, do fluido, né, sendo aplicado. Né? É bem interessante, vai enriquecer aqui o nosso estudo. Tá bom? Só me lembra para eu poder mostrar para vocês. Então, vamos fazer a nossa prece. Agradecemos imensamente o nosso encontro de hoje, tão enriquecedor, né, para todos nós. Vamos pedir ao nosso irmão Amauri que faça a nossa prece, que sejam as suas palavras as nossas de agradecimento por mais um encontro e que nos ajude a fortalecer a semana, que tenhamos uma semana feliz para todos nós, em nossos lares e com aqueles com quem convivemos. Que Jesus te ampare. Oi, Bel. Teve um comentário também ali no chat, ainda mais do Emerson. Quando vamos fazer um intervalo no estudo para as festas? Olha só, se não cair no dia, nós não faremos intervalo, tá? Nós estaremos aqui todos os dias combinados para que a gente estude. Quem não puder, a gente entende perfeitamente. É isso aí. Então, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos. Nós já estamos unidos em Jesus, que é o nosso mestre, guia e modelo, para dizer assim, muito contentes, muito felizes. Mestre, quão oportuno é estarmos contigo, Senhor. E, neste momento, guardar um pouquinho mais das informações que foram nos trazidas aqui, Senhor. Como é bom uma salinha de aula em que todos nós nos apresentamos para aprender, Senhor. Graças ao Pai por esta oportunidade. Permita, ao final, mestre querido, que possamos guardar em nosso íntimo que nós, cada um de nós, independente da cor da asa que esteja usando, somos teus seguidores, somos os teus precursores. Nós temos que falar de ti, trabalhar por ti e fazer como se estivesses ao nosso lado. Não importa
os nossos defeitos e os nossos males, porque o que importa é o que bate dentro de cada um de nós. Isto sim é que funciona. Então, mestre querido, agradecido por mais de 40 templos nesta noite erguidos em teu nome, construídos no íntimo para que possamos ser a tua ferramenta afeiçoada, nós queremos agradecer a Deus essa oportunidade e a todos os familiares do SEAC, que nós possamos estar junto como irmãos que verdadeiramente somos para este aprendizado, porque só confiando em Ti, Senhor, é que nós realizamos, porque de nós mesmos, Senhor Jesus, nós temos muito pouco. Que o Pai nos abençoe e abençoe esta casa que nos abriga neste momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, vou tirar foto, não saiam da sala, não. Quem quiser, abra a câmera para sair na foto. Quem quiser. Quem não quiser, fica escondidinho, não tem problema. Tem mais uma página. Espera aí. Prontinho, pessoal.